Começando mais um Abre Caminhos, hoje com a Caroline Barça Lobre, falei certo? Falou certo. Eu ensaiei antes de falar seu nome, pra não errar. Eu escrevi errado da outra vez, né? Então eu ensaiei. Seja muito bem-vinda, prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada. Eu também, gratidão. Então é sempre a mesma pergunta no começo, né? Como tudo começou, Carol? Como que foi o seu processo, o seu despertar espiritual? Bom, eu sempre brinco que o meu despertar espiritual, ele ainda tá acontecendo, Ah, sim, né? sim. Ele não aconteceu de forma completa. Acho que eu tive vários Várias despertares ao longo, camadas, né? várias camadas, mas eu já nasci num berço espiritualizado, né? Minha família, ela já era kardecista, minha avó. Ah, Então, esse universo sempre foi uma coisa muito comum pra mim, né? Desde sim. pequena eu aplicava passe nas pessoas. Ah, que legal. Apesar de não ter conhecimento nenhum, isso até me gerou um Aham. problema depois, uma queimadura muito forte nas Nossa, mãos, porque eu era criança, não sabia dissipar essa energia, né? caramba. Mas era meu tipo de brincadeira, assim, brincava que tava no centro, brincava de dar passe, As brincadeiras já eram espirituais, já né? eram espirituais, era o Ah, que universo que eu legal. tinha, né? Então, sua família ela já veio desse meio e te deu total liberdade para você poder explorar mais, assim. Mais ou menos, né? Ah, Porque era uma família kardecista, então o kardecismo ele é um pouco é. tradicional, né? Então, o meu grande segundo despertar foi sair um pouco dessa caixinha e desbravar o resto do mundo espiritual que existia por aí, né? Principalmente a Umbanda Ah, e sim. outros universos mais holísticos e místicos, né? Acho que para minha família foi um pouco de choque quando eu contei que Eles estranharam? estranharam. Eu acredito que ainda tem pessoas que têm bastante preconceito, né? Por Sim. mais que esteja imerso Esteja nesse bem mais universo, aberto, né? exato. Quando você fala de preto velho e caboclo, ainda tudo É. bem, né? Agora, quando você fala de Exu, quando você fala de Pombagira. Pombagira, já é uma coisa um É, pouco mais, né? é Então, verdade. foi um pouco de susto para algumas pessoas. Então, eu tive um grande despertar na pandemia, né? Que foi onde eu Uhum. decidi que para mim o kardecismo não estava mais fazendo sentido e eu queria estudar amplamente sobre outras coisas, né? Descobri várias outras vertentes, inclusive a Umbanda, que é o que eu sigo até hoje. Então, foi um despertar muito grande ali, exatamente nesse momento pandêmico, que foi quando eu larguei o kardecismo, larguei a minha carreira de 10 anos Nossa, para virar taróloga e terapeuta você holística. trabalha só com isso. Hoje sim, só com Ah, então a isso. gente é muito parecido. A gente tava batendo um bate-papo no começo. Você viu que a gente é muito parecidos, né? Embora a gente Sim, tá se conhecendo pessoalmente agora, hoje. mas a gente estudou até nos mesmos lugares já É também, né? verdade, sim. Você estudou apometria também. Sim. Eu estudei com a Gisela. Grande mestra, Minha né? grande mestra foi quem abriu esse portal, porque no tarô eu já acessava sem saber o que eu estava Isso. acessando, né? Então eu pedi socorro, me indicaram, acabaram me indicando ela, uma cliente minha. Nossa. Falou assim, Carol, tudo que você me falou, uma moça também falou. Ela faz apometria. Eu já tinha, obviamente, Uhum. escutado sobre a técnica, mas nunca tinha encontrado um lugar. E aí eu chamei ela totalmente desesperada, porque a gente tá naquela fase que abre o baralho e o Que é campo de tudo. visão começa a aparecer ali e Uhum. você fica desesperado. E ela super me acolheu e eu fiquei ali trabalhando um bom tempo com a Gi, no grupo que ela No tem, grupo, né? né? Super importante porque fortalece bastante, né? Fortalece, te prepara, te deixa É, te dá seguro, prática. exatamente, da prática. Então, hoje a gente vê muita apometria só online ou só a Ah, parte é. Um dia, teórica. né? Assim, tipo, de Exatamente. 2 horas. E Imagina, aí ali né? você consegue, como se fosse um É, estágio sim. mesmo, né? Consegue colocar em prática. Então eu fiquei ali auxiliando ela e hoje em dia eu atendo, assim como ela também, em consultório, né? Ai, que Então legal. atendo os meus clientes ali, mas também pretendo voltar com um grupo de atendimento com uma grande amiga minha chamada Kathleen, Ah, que que legal lá no que terreiro, né? Que coordena. É, tava. nós estávamos lá, agora nós Aham. saímos e pretendemos Uma fase nova, uma né? fase nova desse grupo de apometria. E é a apometria social, né, que a gente Isso. chama. Então, as pessoas que não têm Aham. condição de pagar por um atendimento, né, elas podem enviar o nome. Então, pessoas que têm casos graves, tanto espirituais quanto Aham. energéticos, casos de saúde, né, a gente atende ali de forma solidária e social. Ai, que legal. E a apometria é bacana que combina com tudo, né? Casa com tudo ali. Com tudo. Aprofunda tudo, né? Tudo. Tudo que você tiver de técnica, você pode Se colocar dentro encaixa da com a apometria. apometria. Desdobra tudo, né? Tudo. Uma coisa bacana que eu quero até ter uma curiosidade, que eu não tenho esse conhecimento ainda, mas sou cientista, né? Aí eu gosto de aprender cada vez mais.
São registros akáshicos, né? Na verdade, eu sei o que que é. A Uhum. gente acessa na apometria, se for ver, né? Sim, Mas não necessariamente tem uma própria técnica, né? Que você aí tem os conhecimentos. Quer falar um pouco? claro. Você trabalha Vamos com lá. regressão, né? Na Trabalho. verdade. Bom, basicamente hoje eu tenho focado muito em trabalhar vidas passadas, Tá. né? Isso é um campo que sempre se abriu pra mim, que eu sempre acreditei. Então, eu demorei um tempo pra entender como isso funcionava pra mim. Então, desde muito nova eu olhava pra você e eu já via você com uma outra roupagem, tudo isso na minha tela mental, não de forma Aham, sim. física. Então, eu já via você com uma outra roupagem, de um outro jeito, sua aparência mudando. E eu até levava isso como brincadeira, né? E falava Hum, assim: ah, acho que você foi tal coisa na vida passada. E a pessoa, nossa, eu super me identifico. sim. Mas eu nunca imaginei que isso seria um campo mediúnico meu. Então foi através da apometria que eu descobri que eu conseguia acessar os registros acágicos, que nada mais são do que os Nossa. registros universais, né? Então é como se fosse ali um grande banco de dados. Vamos imaginar que é a nossa nuvem, né? Imagina uma Sim. nuvem cheia de armazenamento ali de conhecimento. Então, essa nuvem, ela é universal. Todo o conhecimento da humanidade, todas as informações da humanidade estão nessa teia magnética que pode ser acessado. Então, você, por exemplo, que lê tarô, né? Quando a pessoa vai perguntar ali uma tendência do futuro, uma probabilidade do futuro, automaticamente você já está Já acessando sabe a os resposta. registros acágicos, né? Sim. Já está ali pela tendência do hoje. Claro que se ela Uhum. mudar o Altera caminho, tudo. altera tudo, porque ali já está programado basicamente o que vai acontecer baseado no hoje, na tendência do hoje. Sim. Então ali tem todo o conhecimento, todos os nossos registros, todas as nossas memórias de vidas passadas. Então é óbvio que você vai encontrar muito por aí pessoas que te dão o caminho das pedras e falam, olha, faz uma tal meditação, pensa num Receita de arcanjo, bolo, né? receita de bolo para te direcionar até Que os ajuda também, registros. né? Claro, quanto mais elevado você tiver, quanto mais estado meditativo você tiver, isso vai te ajudar a acessar, né? Mas comigo acontece de uma forma muito natural. Então, eu olhando para você, às vezes eu desdobro e começa a aparecer. Então, eu não tenho uma técnica específica e eu sempre falo para as pessoas confiarem muito naquilo que tá vindo para você Isso, de né, forma Cris? muito clara, claro, porque às vezes você tá acessando o registro e nem sabe, e acha que precisa de uma técnica muito É, complexa, né? fazer um curso Para X, chegar até né? lá, e às vezes você já tem esse tipo de conhecimento, como era comigo. Aham. Então, nunca ninguém tinha me falado que, por exemplo, uma clarividência, ela não precisa você estar olhando a olho nu pro Wendel para entender as coisas sobre ele. Você pode ver Sim, tudo dentro da sua tela mental. Eu achava que eram projeções da minha mente, né? Achava que era a minha imaginação, que era loucura, sim. que eu tinha capacidade de fazer padrões, então eu tinha capacidade de associar. Eu só fui entender isso de fato quando eu comecei a tirar tarô e esse Aí deixou campo foi se fluir, né? abrindo, e depois da apometria eu fui entender que na apometria nós acessamos os registros, né? Aham. Por isso que a gente consegue ver vidas passadas. Não só vidas passadas, a gente consegue ver fragmentos da infância, fragmentos, outros fragmentos de vida ali da pessoa, né? Então foi dentro da apometria que eu descobri que, de fato, isso era uma mediunidade, que eu conseguia acessar esse campo, Aham. mas os nossos registros também eles estão ali o tempo todo acoplados no nosso campo áurico. É, Então, é muito fácil tem acessar. sensibilidade, você vai ler. Para quem tem essa sensibilidade, muito Quem tem fácil sensibilidade consegue vai captar o conseguir. outro, né? Se você Exato. se sensibilizar, você consegue ler realmente a pessoa ali. Por mais que ela fale algo, né? Ela Exatamente. vibra outra coisa. Vibra outra coisa. E é engraçado porque muitas pessoas falam da mediunidade assim, né? Principalmente quem não acredita, quem não tem uma É, religião mais espiritualista, né? Mas você vai encontrar isso muitas vezes até na igreja evangélica, aquela irmã que tem tal. o dom da revelação, É, que é né? super verdadeiro, né? Que Você for... fala ali as coisas que vão Isso, acontecer, ou que já aconteceram, que estão é acontecendo na sua vida, verdade. ela tá acessando os registros acálicos. Isso mesmo. Ela De uma tá outra forma, né? Só tá se manifestando de uma outra de uma forma. outra forma, tá, Mas é a tá mesma sendo coisa. utilizada pelo plano espiritual para dar alguma É, informação ou para, né, te alertar sobre algo, sobre algum perigo. Então é claro que você vai encontrar muitas pessoas que fazem técnicas e tá tudo tá bem, tudo são os bem. caminhos das pedras para que você chegue até os registros. Mas eu acredito que a partir de uma boa meditação, se você colocar ali uma frequência, uma meditação, se concentrar, você consegue claramente ter visões de Isso. vidas passadas, acessar o seu registro. Eles podem vir através de sonho. Quem nunca sonhou? Exatamente. São Tá várias formas, vivendo, né? né? De ver. Uma coisa que você falou que é interessante sobre o tipo de mediunidade.
eu acho que você tem a mesma que eu, que é a psíquica, né? Exatamente. Então a nossa não é que a gente vai ver o espírito ali na nossa. Até pode acontecer, às vezes acontece quando é necessário, né? Eu não vejo. Eu não De sei, forma nunca viu? nenhuma a olho nu. Se eu olhar pra você, às vezes a pessoa. Ai, tem alguma coisa comigo, né? Então, se eu olhar pra você, eu não vejo nada no plano físico. Atrás de você, do seu lado, Aham. se eu entrar num ambiente carregado, eles vão aparecer dentro da minha cabeça. É, Eles vão se psíquica. projetar exatamente aqui na região do terceiro olho. Vai vir um banco de informações que fica aí, você consegue, né, decifrar quando cai Exatamente. o Vai vindo, download. vai se É, montando um cenário na minha isso, cabeça. quebra-cabeça. A Exatamente. minha também é assim. Isso é bacana que dá mais o quê? Tipo, profundidade, né? Uma Exatamente. folha que cai ali, eu pego, eu olho, eu consigo ler as coisas se eu observar. Tô no ambiente, uma aranha que passou, a gente vai conectando, né? Ó, por que isso aqui? E a gente vai entendendo, né? Então a Exatamente. gente é muito parecido. Você quer contar sobre algum caso específico que te marcou? Eu quero. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu queria falar um pouco sobre essa visão, né, que as pessoas têm. Quando a gente fala de reencarnação, de vidas passadas, de acessar, existem muitas pessoas que têm essa relutância, né? Ah, eu não acredito que nós tenhamos vidas passadas, eu não acredito que acessar as minhas vidas ou os meus registros vai trazer algum tipo de benefício para mim. Então, a primeira coisa que eu queria quebrar, o primeiro tabu que eu queria quebrar é nós temos que pensar o seguinte princípio. Ah, eu não venho de uma visão reencarnacionista, de uma religião que acredita nisso, nem o kardecismo, nem o espiritismo, nem o hinduísmo, budismo, nada disso, né? Sim, Então eu não acredito que esse ciclo fique se repetindo. Nós temos que entender que, se nós sabemos que nós temos um DNA, nós temos alguma memória muita ancestral. memória. Isso é visto muito na visão sistêmica. Então, Isso, às vezes, eu posso ter alguma questão de vidas passadas que não necessariamente fui eu que vivenciei, mas que foram os meus antepassados que isso. viveram e que, acessando os registros, eu posso trabalhar esse bloqueio. Nós estamos contando um Sim, caso sim. seu aqui, né, antes É. de começar. Então, eu posso trabalhar isso. E a outra questão, que é uma visão muito junguiana, né, que é a visão do inconsciente coletivo. Então, nós já temos arquétipos ali pré-estabelecidos do inconsciente coletivo da humanidade. Então, se eu falar pra você, por exemplo, o arquétipo da cobra, que você vai. Qual é a primeira sensação que vai vir na sua cabeça? Pra mim, a cura, hoje, né? Hoje a cura. Hoje, a cura. Seria o pavor lá atrás. Pra mim, seria isso. Muda também, né? Muda, claro que muda. Mas a primeira coisa que você pensa quando alguém fala, sonhei com Ah, cobra, falsidade. viu uma É cobra, isso, tá no inconsciente, tá né? no inconsciente, essa Isso. coisa do ataque, do Cuidado, né? bote. Cuidado que eu sonhei com uma cobra. Eu tava falando pra você, Exatamente. a aranha. E eu olho, nossa, tem uma aranha aqui, que legal. Porque já é uma visão menos negativa. A gente vai A gente vai quebrando, moldando, né? quebrando e Quebrando aprofundando. isso. Tudo tem dois lados, né? Tudo tem luz e sombra, né? Isso, a gente pode olhar para a sombra também e falar, nossa, que bacana, qual que é a cura disso aqui? Por Exatamente. exemplo, quando eu vou fazer algum estudo, eu pego um animal de poder. Acho que você conhece também, né? Claro, no xamanismo. E geralmente o pessoal vai pegar a cobra, a serpente, que é ruim, e eu trago sempre a parte positiva, que traz o quê? Que traz a cura. Kundalini, A Kundalini, a né? A sensualidade. Aí sensualidade. começa a fazer várias associações, pombagira, por exemplo, né? A gente Exatamente. tava... Tudo tem luz e sombra, né? Tudo tem. Absolutamente tudo. Mas o nosso inconsciente, ele leva muito a essa coisa, primeiro, um receio, um O medo de uma medo. cobra. Um animal pequeno, por exemplo, ele vai ter medo de Uhum. uma cobra sem saber o que a cobra é. Um Isso. filhote, ele vai ter medo muitas vezes sem saber, mas ele sabe que aquilo é perigoso. Então, tá ali no inconsciente É, coletivo. Então, eu posso absorver um medo, eu posso absorver um trauma que não necessariamente tenha sido vivenciado por mim em vidas passadas, mas que isso. seja do inconsciente coletivo. Por exemplo, do Isso lugar que eu mesmo. vivo, do É, país que eu moro, da família a qual eu pertenço. exato. Então é muito mais amplo, porque às vezes a pessoa fala, ah, eu não acredito em vidas passadas, mas existe toda É, uma, uma sabe? egrégora, né? Todo um enredo em É, volta disso. Então, para você tratar vidas passadas, né, não é só essa questão da reencarnação em si, aham, mas todas as vivências passadas, sejam familiares, seja da região onde você isso. vive, né, toda a história. Se a gente tem essa visão, a gente consegue se abrir um pouco mais e se permitir para que a gente cure alguns aspectos, né,
ao decorrer das nossas vivências e principalmente Aham. alguns aspectos negativos nessa nossa vida atual. Isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma trava ou um bloqueio financeiro, uma trava Aham. ou um bloqueio com uma pessoa no sentido amoroso, então a gente pode investigar. Isso tem alguma situação de vivências passadas, alguma situação de crença limitante familiar? Vamos abrir o registro, vamos ver onde que tá ali Aham. o foco do problema, né? E você falou uma coisa muito interessante que quando a gente fala nesse inconsciente coletivo, né, dos aspectos de luz, os aspectos de sombra, você fazer uma terapia reencarnacionista, você trabalhar algo de vidas passadas, é exatamente você entender e abraçar essas E sombras aceitar, né? e aceitar, Isso. né? Como eu posso trabalhar isso? Então, acredita-se muito que nós temos 22 encarnações, né? Então, não que a gente vá reencarnar Aham. apenas Só 22 21, vezes, mas é o mas que padrão. nós temos um ciclo de 22. Aham. E isso não te remete o Aos tarô arcanos, aos né? arcanos do Sim, tarô. sim. Então, nós começamos ali como louco, como Uhum. tolo, né? O tolo, para quem conhece tarô, ele tá quase caindo No na beira do abismo, abismo, né? Totalmente inocente, totalmente ali, ele, né? entregue, né? Entregue, ele vai começar a jornada do herói. Ele É, vai começar a jornada da vida, né? Ele tá sim. despertando, ele não conhece nada, ele tem aquela inocência, E aquele né? impulso, né? Aquele impulso, ele tá indo. E aí nós vamos terminar no arcano do mundo, que é a contemplação, é a finalização de algo. Então acredita-se que nós começamos ali na primeira vida como louco, sem saber de nada, querendo aprender tudo, e vamos passar pelos 22 arcanos até que a gente chegue no mundo, que é a contemplação, que é a finalização, é aquela sensação de pertencer ao todo, ao Isso. cosmo, A né? integração, né? Integração, né? O principal significado, eu É, acho, do arcano do mundo. Então, é aquele momento onde eu me integro com a consciência do todo. O todo nada mais é do que Deus, a consciência aham. divina. Então, eu passei por essa experiência e eu tinha ali um propósito encarnatório. Eu tinha um propósito. Qual era o meu propósito dentro dessas 22 vidas? Trabalhar com a cura, por exemplo. Sim. Eu consegui, às vezes eu não preciso passar por essas 22. Eu evoluo antes e eu não preciso mais estar de novo nessa roda de samsara. Eu Aham, não que é preciso, infinita, né? exatamente. Eu não preciso mais passar por esse processo, né? Eu já posso, de repente, estar em uma outra dimensão, um pouco mais evoluída. Eu não preciso voltar e passar os mesmos processos. E a partir dessas 22 vidas, o que que acontece? Eu retorno para a consciência do zero. Então, eu não sou mais a minha consciência aqui, né? Na apometria, a gente fala muito sobre isso, né? Sim. Quando um espírito, ele ovoidiza, que Ah, ele sim, que se volta ao seu reduz ao estado... zero, Exatamente, né? De estado zero da consciência. consciência. Então, ele retorna para a consciência universal para que ele comece tudo de novo, aquelas 22 oportunidades que ele tem. Então, é muito interessante. Eu tenho um caso de uma pessoa que ela já tinha passado por vários processos terapêuticos diferentes, inclusive médicos renomados, psicólogos, psiquiatras, e ela tinha uma fobia relacionada a fezes. Né? Nossa. Não era nada relacionado a ela, mas era Aham. fezes de outras pessoas. Se ela andava na rua, aí Ela ela sentiu o tinha aquela cheiro. fobia, ela já não Nossa. gostava, aquilo revirava o estômago dela, e Aham. ela estava muito preocupada porque ela ia ser mãe. Caramba. E pelo fato dela estar grávida, já tinham vindo muitas coisas na cabeça Aham. dela, né? Muitos medos, muitos pânicos, mas ela não sabia como que ela ia trocar a fralda da própria criança, já que aquilo, ela tremia, ela, né, vivia em processos terapêuticos para entender da onde tinha vindo. E alguns terapeutas, obviamente, foi na infância, né? Alguma Aham. coisa que ela já tinha perguntado para os pais, já tinha feito algumas regressões para a infância e não tinha encontrado Nossa. em que parte da vida dela que ela criou essa fobia. Ah, foi na hora de desfraldar, ela não conseguia achar o ponto. E ela me procurou e, bom, vamos lá entender, né, onde Aham. era. A primeira coisa que eu achei também é que fosse na infância. Então, né, fui ali dando os comandos de apometria para entender, né, onde era a causa, o motivo, porque a gente vai sempre tentando achar a raiz, né? Sim. E aí eu já vi ela numa outra vida, eu já vi ela totalmente diferente, mas eu sabia que era ela. Eu vi ela numa fazenda de escravos, Caramba. onde o senhor dela castigava os escravos embaixo num buraco onde caía diretamente, como se fosse o esgoto da fazenda. Aham. Então caíam as fezes ali, seja urina, seja, sabe, caía Sim. diretamente na cabeça dela Nossa. como castigo. Então, os escravos castigados ficavam nesse lugar, nesse poço.
Então aquilo Fica criou uma impregnado fobia ali na nela, porque era consciência dela. trauma, era castigo, né? Ela Sim, enxergava aquilo como. E ela tinha aquela repulsa que ela não sabia de onde era. E nós começamos a tratar essa personalidade de vidas passadas, esse trauma, começamos a amenizar e tivemos um resultado ótimo, um resultado excelente. Ela conseguiu ser mãe, ai, que maternar, legal. cuidar da criança, trocar a fralda, né? Porque ela entendeu que aquilo era uma vivência, uma experiência traumática que ela tinha passado Aham, em outra vivência. Através da regressão, dependendo do terapeuta, ela também poderia ter chego nesse sim. ponto, né? Se é um terapeuta que acredita em vidas Aham. passadas, né? Mas não era nenhum problema que tinha ali um ponto na infância. Olha só, fica meio profundo, né? Profundo, extremamente profundo. E que traz o importante, não só os comandos de Não é só tratamento que a ver, gente dá, né? é a consciência que isso traz Isso. e as pazes que ela pode fazer com esse passado, né? De que hoje ela não precisa mais passar por essa situação, perdoar esse cenário, né, de tragédia, traumático que Isso foi mesmo. lá no passado, né? Para que ela possa transmutar isso. Imagina quantos anos da vida dela. Ela falou: Eu nunca tive cachorro, porque eu não ia conseguir Caramba, limpar olha as fezes do meu animal. quanta vida que se abre, Quanta vida que se né? abre. Ela falou, eu tinha muito problema, eu evitava ir, tinha infecção de urina muito, porque eu evitava ir em banheiros que eu tinha que Nossa, compartilhar no trabalho. Então, isso prejudicava muito a vida ela dela. tava como escrava. Ela tava como Aqui ainda, escrava em outro sentido, do né? próprio medo, Olha do só. próprio bloqueio de vidas passadas. Então, isso foi muito trabalhado, a gente trabalhou mais. A partir do momento que ela tomou consciência, entendeu que ela tinha que, né, Uhum. enfrentar essa situação, foi tudo mais tranquilo. É claro que um trauma, né, para quem É, tem ali. Pra quem tem uma fobia, sabe que não é um é. estalar de Ela vai ser dedos, né? tratada também, né? Porque Exatamente. as pessoas pensam que você vai abrir ali a regressão é só para ela acessar a informação. Não. Porque é Não, melhor não acessar se você não for tratada, né? Que é exatamente. pior. Mas Porque a vai ficar um pessoa. fantasma, né, É, a sua ali. cabeça vai entender, tá, mas e aí? Você vai entender Exatamente. mentalmente, mas aí a pessoa é tratada energeticamente também, né? Os comandos Exatamente. ali vão limpando e a energia ela vai saindo, se dissipando, né? Isso mesmo. Aí ela é E ela vai. reprogramada. Exatamente. A gente usa aquelas técnicas de reprogramação, né? Ali de reprogramar para que ela nunca vai esquecer, talvez, essa É, se você rejeição que não vai ela esquecer. tinha, né? Porque até para nós tá no Isso, inconsciente coletivo da isso. humanidade, é alguma coisa que a gente tá tirando do nosso corpo, Aham, né? Dá aquela sensação sim. de nojo, mas vai amenizando É aquele grande tranquilo, impacto que fica ela tranquilo, tem. né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu tinha, olha que loucura, eu tinha um trauma com a cor vermelha. Eu não conseguia, imagina aquilo, que louco. Teve uma fase que eu não conseguia ver o vermelho muito próximo, me dava agonia. Nossa. O que que tem a ver com o verde, qualquer cor, vermelho não. Em apometria, o que que eu descubro? Que eu fui um soldado romano lá, eu tava num local todo cheio de sangue, com muitos corpos um em cima do outro. Pensa aquele amontoado ali, sabe? Aquele sangue. Ó, limpou. Eu amo vermelho, acho que é meu cor preferido. É a cor do meu logo até hoje, vermelho. Eu amo vermelho. Mas olha a diferença. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque a gente tem que partir do princípio que a gente não vai ter esse medo de forma consciente, a não ser que seja uma Inconsciente, coisa dessa vida. isso, Às vezes é dessa vida e você não lembra, mas o isso seu mesmo. inconsciente tá ali. Então, quando a gente busca isso, né, o nosso inconsciente está armazenado todas as nossas vivências, É, todas as nossas vidas estão ali no nosso inconsciente. isso mesmo. Então, eu gosto muito de uma frase do Jung que ele fala basicamente que o nosso inconsciente, ele vai guiar a nossa vida até que a gente ame ele de destino. E é verdade. Porque a gente vai fazendo escolhas, a gente vai deixando de fazer coisas por Isso. conta dos nossos medos, dos nossos bloqueios. E muitas vezes são bloqueios dessa vida, como podem ser de vidas passadas. Então, são bloqueios que a gente não tem conhecimento. A gente até acha uma coisa ou outra ali, mas não tem a forma clara de onde veio, o que causou, né? E a gente pode acessar essas informações, seja dessa vida, da infância. Quantas vezes eu não acesso o registro e estou dentro do útero? É, E aí a pessoa tem a gente aquele começa, tu tá trauma. sentindo tudo ali da E aí mãe, você né? vai vendo aquela mãe passando É, por toda aquela gravidez, brigas, insegurança dela, violência muitas vezes, violência. né? E isso é trazido ali à tona no momento em que a gente acessa o registro. Então, é muito interessante.
o poder que o inconsciente tem de guiar a nossa vida e o quanto a gente pode trabalhar esses medos e inseguranças para que ele pare de direcionar a gente nessa É, roda de sim, samsara, né? sim. Para que a gente pare de voltar. Então é tomar consciência. Então, quando a gente fala de vidas passadas, né, muitas pessoas falam assim: "Ah, Carol, eu queria tanto saber, mas eu não tenho condição de, né, fazer Uhum. um acesso, de fazer um registro, de fazer uma apometria". E eu sempre falo, é muito simples saber sobre as suas vidas passadas. Existem sinais muito claros. O primeiro deles é: pense nos seus talentos e dons. Primeira coisa. Então, o que eu sou bom em fazer? Você vai ver muitas crianças que têm 3, 2 anos tocando piano, É, é cantando. Você verdade. já viu um menininho que tá viralizando que ele é médico e ele fala. Ele não é Acho médico, que não. obviamente, mas ele fala sobre todas as doenças, dá Nossa. diagnósticos, fala sobre órgãos do corpo, extremamente Aham. inteligente. Como se ele realmente fosse um Com médico. certeza ele é o médico, né? Com certeza, em alguma vida, É. ele tinha esse conhecimento, né? Então, os seus dons e talentos, principalmente aqueles que você não sabe explicar. Então, nossa, eu tenho uma facilidade muito grande de me conectar com pessoas, eu tenho uma facilidade muito grande de repente, pintar, escrever, atuar, fazer alguma coisa. Então, seus dons e talentos estão diretamente ligados às suas experiências de vidas passadas. Segundo ponto, quando você tem uma obsessão por algum lugar ou algum momento da história. Então, eu gosto muito de tal país, eu tenho aquela coisa, sabe? Quando eu pisei lá, eu senti algo diferente. Ou não, às vezes eu nunca fui para o Japão, por exemplo, mas eu tenho uma conexão Sintoniza. extrema, né, com o Japão. Então, isso também é um sinal, também é uma característica muito grande, quando você tem essa afinidade que a gente chama, né? Então, eu tenho uma afinidade com determinado povo, com determinada cultura, com determinado tempo da história, Pessoas. pessoas também, afinidade de pessoas. Então, eu não sei por quê, mas aquela pessoa eu tenho uma afinidade muito grande, ou ao contrário, aquela pessoa eu tenho uma repulsa, eu não consigo. Pode ser alguém da sua É. família. Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, sim. A gente reencarna entre inimigos, na maioria das vezes, né? É interessante falar Sim, sobre é. isso, porque muitas vezes a gente não entende, né? Porque que existe uma situação entre pai e mãe, Isso. entre irmãos que se odeiam, né? Entre mãe que não consegue gostar do próprio filho, entre pai que É. não. E não estou justificando ou passando pano para essas Isso, pessoas, é. jamais. Mas com certeza existe ali uma relação que nós chamamos de kármica, ou É. seja, essas pessoas já vivenciaram uma outra vida juntas, têm débitos, têm dívidas, têm mágoas, retornam no ciclo mais próximo. Então, imagina, qual é a forma de amor que a gente tem mais próxima? Mãe, Família. pai, É. família, né? Então, Isso. é a forma mais próxima. Então, você pega dois inimigos, duas pessoas que se Coloca ali. odiavam, É. você coloca ali, porque eles têm que se amar, eles têm que conviver juntos ali, né? Então, muitas vezes o espírito, mesmo assim, se nega, não tá pronto, e a gente vê atrocidades por aí. E é por isso que zera as memórias, né? Zero as Dá um, memórias. um tempo ali nas memórias, né? Deixa desenvolvendo, tem todo um tempo. Mas quando atinge, por exemplo, a adolescência, que se fica rebelde. Fica rebelde. Por quê, né? O E choque. olha que interessante, né? Você falou uma coisa muito, muito importante para a gente pensar por que que a gente esquece, né? Por que que a gente tem o esquecimento? Então, o esquecimento, ele vem exatamente por isso. Você não ia querer ser irmão, ou você não queria ser mãe de alguém que te fez mal. É, Isso é muito claro. Então, é como se resetasse tudo e você tivesse a oportunidade de experienciar tudo aquilo e evoluir e voltar pro todo, para a consciência cósmica. Então, um dos principais propósitos também é o perdão. O perdão isso. das nossas relações familiares, das nossas amizades. Muitas vezes as pessoas acham que só fica na família, mas sabe aquele chefe É, que é que difícil. você nunca perdoou, que você ficou anos trabalhando na Isso. empresa dele, né? Sabe aquele pai de santo, né? Né? É tudo Muitas conhecido. vezes É tudo ali. conhecido. Porque essas pessoas vão reencarnar ali no nosso ciclo, no nosso bairro. Ah, mas eu vou para os Estados Unidos. Ah, você Você vai vai encontrar. encontrar. E você vai encontrar a pessoa no momento certo, né? Por que que eu encontrei essa pessoa nesse lugar aqui? Exatamente. Tem um propósito, encontrar ali, Às vezes você vai né? encontrar no mesmo lugar onde você passou alguma coisa kármica ali, naquele mesmo lugar. Então, às É, vezes você nasceu no Brasil e vai morar em outro país. Às vezes você tinha uma é o parte ponto de kármica partida. ali.
A astrologia fala muito sobre isso, É o né? ponto de partida para recomeçar de novo. Exatamente. Começar diferente, né? E aí tem as ligações kármicas entre parceiros, por exemplo. Entre parceiros, eu acho que é a que mais acontece, né? É, E as pessoas romantizam tanto, o né? amor. Existem vários tipos de nomenclaturas diferentes, né? Alma gêmea, chama gêmea, enfim, existem vários tipos de nomenclatura. Eu, Carol, odeio falar essas nomenclaturas porque eu acho que cria um Um laço e romantismo. um romantismo que a pessoa não vive mais a partir daquilo. É, Então ela fala assim: ai, fulano é minha alma gêmea e eu tenho que aceitar tudo que eu tenho que aceitar aqui porque isso. essa pessoa é minha alma gêmea. Então, uma relação de vida passada, não necessariamente essa pessoa é sua alma gêmea. Significa que vocês retornaram novamente e que vocês têm um propósito a cumprir. Pode ser um propósito de luz? Pode ser um propósito de luz. Então, né, eu vou ajudar o meu companheiro, vou ajudar ele a evoluir, juntos vamos formar uma família e melhorar, né, o nosso karma familiar e tudo mais. Então, né, elos ali benéficos, tem espíritos que voltam para se ajudar, para se Isso. A auxiliar. maioria das vezes, né? Mas Ou para também se tem, destruir. né, os espíritos que voltam ali para cumprir alguns débitos, algumas dívidas que eles têm dessas vivências passadas. Então você vai encontrar muito dentro do próprio vínculo familiar ali, às vezes aquele filho que é rebelde, É, que não aceita a família, que não gosta. E aí o que que a família vai fazer? Vai abraçar o filho preferido muitas vezes e vai continuar excluindo esse espírito que veio ali para resgatar débitos ter o e não vai lugar dele, conseguir. né? Para ter o espaço. E não vai conseguir, vai voltar É, novamente. cada vez com mais raiva, cada vez mais com dor, né? Com dor, com raiva, com mágoa, porque a memória inconsciente dele, ele sabe, né? Rejeição. Ele tem essa rejeição e vai voltar todo mundo. Então, por isso que é importante o perdão. Ah, mas eu É, perdoei fulano e fulano não me perdoou. Problema do fulano. Você você não evolui o fulano perdoou não, para ser boazinha, você perdoou para libertar isso de você mesmo, para que você siga o né? seu Para que você fique caminho, né? leve. Não é perdoar, não, mas ele me ferrou. Cara, então não se ferra, libera, né? Isso aqui Exatamente não é, isso. não é fácil. Não é fácil. A gente falando é muito bonito, É né? bonito. Mas o perdão ele não é fácil. E eu diria mais, o perdão ele é diário. É um processo. Se você nunca mais vê a pessoa, é muito mais fácil. Agora, você perdoar uma pessoa que te fez mal e que cotidianamente você tem que conviver com ela por algum motivo, ou por um É, vínculo familiar, ou porque vocês têm filhos em comum, por exemplo. Então, essa pessoa ela pode te ferir, pode te machucar mais uma vez, né? Então, o perdão ele é diário, ele é um exercício que às vezes, se você não tomar cuidado, aquilo volta à tona. sempre volta. E se não vem com a pessoa, vem com a outra pessoa. Exatamente. Porque tem que passar por aquilo, né? Então, eu tiro você, por um exemplo. Eu não quero te ver mais. Né? A gente fez uma amizade, sei lá, um relacionamento, um exemplo. Volta uma outra pessoa, com a sua energia, intensificada ainda, Para você passar por para aquela você lição. passar por aquilo ali. Exatamente. Porque se cruza o caminho, não que você tenha que viver certa coisa, mas você tem que passar por aquilo ali. A pessoa tá aqui, né? É uma fase, você É tem uma... que pular essa É, fase, senão você vai repetir. e volta tudo de novo. Quantas vezes no tarô a gente não encontra pessoas assim, que estão no mesmo padrão, atraindo o mesmo tipo de Sempre a companheiro? mesma coisa. Você vê a pessoa voltando, nossa, mas de novo você tá passando pela mesma É, situação? Porque ela não perdoou, ela ainda tá ressoando aquela dor. Ela tá atraindo mais daquilo pra ver mais e se ela mais. consegue passar por cima disso. E ela não consegue. E ela fica repetindo ali. Então, por isso que é tão importante a consciência, por isso que é tão importante o perdão, para que a gente possa passar por essas fases, né? Essas, vamos dizer, essas 22 fases e chegar ali no arcano do mundo, né? Chegar na plenitude, na consciência cósmica. Então, é muito importante a gente perceber os sinais, né? Ah, eu tenho uma relação muito difícil com aquela pessoa, eu tenho uma relação muito difícil com o dinheiro, às vezes eu não consigo prosperar, né? Eu tenho algum sinal. A gente fala muito na apometria dos estigmas kármicos, né? O que que são os estigmas As kármicos? marcas, São né? as marcas. Então, eu tenho uma mancha de nascença que pode significar um motivo na qual eu morri. Eu tenho já uma predisposição a algum tipo de doença, algum tipo de coisa. Então, esse é um estigma que eu tenho de uma vida passada. E que Sim. muitas vezes eu posso morrer dessa Da mesma doença. forma, né? Exatamente, se eu não cuidar disso, se eu não tomar consciência disso, né? Se eu não tratar aquilo, se eu não trabalhar isso em mim. Então, pela metafísica, a gente consegue entender, né, o significado da doença, por exemplo. Você vê que uma coisa vai encaixando na outra, Sim, para você não passar pelo mesmo processo, né? Porque a doença, por exemplo, ela não,
Pode ser um karma, mas geralmente é um padrão seu. É um padrão seu. E aí você fala, será que é só um padrão dessa vida? Ou há quantas vidas será que eu tô repetindo esse padrão? Tá repetindo, repetindo, e o corpo fala, né? Se o corpo ele tá falando, ele tá gritando pra você ali, tem algo. Pode ser espiritual, pode ser várias coisas, né? Não dá pra gente também colocar numa caixinha, falar que é só isso, mas geralmente, né? Com certeza. Eu acredito muito que nenhuma doença ela se manifesta primeiro no nosso corpo físico. Isso não Não, existe. não existe. Primeiro ela aparece na sua energia, no seu campo áurico, na sua vibração, nos seus pensamentos. A última fase, o último É o estágio corpo é o corpo, é físico. quando ela se condensa ali. Então, sempre existe uma causa raiz, seja energética ou espiritual. Pode ter sido algum sentimento seu, Um hábito, né, um repetição hábito. de hábitos, né? Exatamente. Se você for por trás, por exemplo, de um vício, vamos falar da doença, Sim. né, que se ocasionou por um vício, uma cirrose, por exemplo. Uhum. Então, ela veio decorrente de um vício no álcool. É, Ah, essa pessoa, ela se tornou ali viciada no álcool porque ela tinha um sentimento. Sentimento é isso. energia, vibração. Exato. Então, se ela tem uma falta que ela vai ali descontar no álcool, isso poderia ter sido É. visto lá atrás, poderia ter sido trabalhado. Se já se manifestou no corpo físico, agora tem que tratar no corpo físico. Tratar só no espiritual não vai adiantar. Essa pessoa tem que fazer um tratamento médico, ela tem que cuidar dessa cirrose no mundo físico, já que já está no corpo físico, né? Porém, a gente pode ir ali na causa, no motivo. É emocional, é sentimental? Pra se conscientizar, porque geralmente volta e volta pior, né? E o álcool, ele tem ligação com o quê? Com sentimento, com mágoas, Exatamente. não é? O vício do álcool, 90% das pessoas que eu pego é porque tem problemas com sentimentos. Eu não aceito os sentimentos, ou não processou, não diluiu, né? Exatamente. O câncer também. O câncer O também. câncer é um grande engolir de sentimentos que a gente tem principalmente ligado a mágoas. Então, quando a gente não perdoa alguém e vai engolindo, né, esses sentimentos, vai engolindo esses sapos, ele vai se manifestando. Consegue colocar pra fora, Não consegue colocar pra fora. vai te comendo por dentro, né? Exatamente. É isso, vou te agradecer, que bonito. Você falou muitas coisas aqui, depois eu te conto em off, dos arcanos ali que eu tô vivendo. Tá vendo? Tudo é sintonia. Tudo vai Tudo se é- encaixando, Tudo vai né? se encaixando. Teve uma hora que eu desdobrei até. Carol, fala um pouquinho sobre quem quiser entrar em contato com você, que é um trabalho fantástico, né? Você pode passar suas redes sociais, está no começo do programa, também vai aparecer ali na tela. Tá bom. Mas se você quiser falar um pouquinho, Bom, todo mundo pode me encontrar pelo meu Instagram, que é o @cabala holística com H. Então, cabala normal com K, cabala holística. Lá você vai encontrar o meu WhatsApp, vai encontrar os vídeos que eu dou de palestras falando a respeito. Ah, eu gosto de falar sobre tudo, né? Gosto de legal. falar sobre registros akáshicos, gosto muito de falar sobre teosofia, gosto muito de falar sobre filosofia hermética, enfim, todos os assuntos sobre espiritualidade, tarô, regressão. sem colocar numa caixinha, né? Tudo Sem muito colocar amplo. numa caixinha, tudo muito amplo. Então, quem quiser, lá tem no Linktree todos os vídeos de lugares que eu já fui, que eu falo, tem todas as terapias que eu faço também. Então, podem me chamar, me encontrar por lá. É sempre um prazer atender todo mundo. E é isso. É isso, gratidão. Gratidão a você pela Gratidão. oportunidade. Amei, amei. também Foi amei. muito bom. Gratidão. Acabou.